O mundo avança cada vez mais. Criamos novas formas de fazer as coisas mais rápidas, eficientes e seguras. A Gap acredita na tecnologia e inovação que tornam a vida das pessoas melhor e que, no transporte, reduz riscos e fraudes, dando agilidade para as operações. E fazemos isso com tecnologias como blockchain, big data e inteligência artificial. Escolha o novo, escolha a melhor tecnologia. Escolha a Gap. Transportador, você gostaria de ter autonomia na gestão dos certificados de averbação internacional? O processo ainda está amarrado com a seguradora e corretora de forma manual? Pensando em otimizar todo este processo e torná-lo mais seguro, a ATM trouxe a ferramenta perfeita para você. Se você possui em seu cadastro a apólice 32 RCTRC VI, agora pode emitir e gerenciar os seus certificados diretamente no sistema. Saiba mais. Contate agora mesmo um de nossos especialistas. Olá, seja bem-vindo a mais um painel da FETransporte Brasil Conference. Eu sou o Thiago Pinheiro Marques e o meu painel é referente à gestão de indicadores de desempenho logístico por meio da averbação. Falando um pouquinho sobre mim, então, como eu me apresentei, eu sou o Thiago, eu sou o CEO da ATM. Tem aqui um pouco da minha trajetória com a ATM. Eu comecei em 2019 como consultor, apoiando na melhoria de processos organizacionais, apoio na área comercial, e desde então fui estreitando meu relacionamento com a ATM e atualmente eu sou o CEO da companhia. Me especializei em algumas áreas de setores relacionados à parte de transporte, supply chain, então aqui tem um pouco da minha experiência. Bom, pessoal, então eu vou falar aqui agora um pouco sobre a fonte de referência dos dados da apresentação, o nosso source, é a ATM. Como alguns de vocês conhecem, ou boa parte do mercado já conhece, a ATM ela tem mais de 25 anos de atuação no segmento de averbação eletrônica, onde ela foi líder no processo, até mesmo ela é a criadora do conceito da averbação eletrônica. Por mais de 25 anos, a ATM ela tem inovado no sentido de melhoria no processo e otimização do gerenciamento da troca de documentos. Só que a ATM ela não trabalha simplesmente com uma solução de EDI. Ela é muito mais que um EDI. E aí, ao longo da apresentação, vocês vão constatar o porquê que ela é mais que EDI. E por que é tão importante ter um parceiro confiável com relação ao agenciamento, à gestão dos documentos, num processo tão sensível que é o seguro do transporte de cargas, que traz segurança para todos os envolvidos no processo. Falando rapidamente sobre a ATM e um pouco da consistência e robustez da qualidade do dado que eu vou estar transmitindo para vocês, a ATM ela foi a precursora, como eu disse, na criação do conceito de averbação eletrônica, que no passado era feito de maneira manual, onerosa, para todos os envolvidos no processo. Hoje, para vocês terem uma ideia, uma averbação eletrônica nós processamos em 0,2 milissegundos, ou seja, é mais rápido que um piscar de olhos. A averbação eletrônica, ela, além de todo o favorecimento que ela traz de segurança do processo, ela traz alguns indicadores que são fontes de tomada de decisão tanto para a seguradora quanto para o corretor e também para o transportador, que é um dos ápices aqui da apresentação que eu vou estar nos próximos slides demonstrando de uma forma mais concisa. Mas falando um pouco então sobre a qualidade do dado e um pouco da capilaridade da TIM no setor logístico, hoje, para vocês terem uma ideia, a TM ela tem de mais de 25 mil segurados. Isso contempla embarcador, transportadores e operadores logísticos. No atendimento a corretores,
são mais de 800 corretores que se relacionam com a ATM, favorecendo também esse bom relacionamento e qualidade da cadeia de valor. E das seguradoras, nós atendemos 95 no mercado que trabalha com os ramos de averbação de carga, no sentido de transporte de tanto terrestre, ferroviário, aquaviário, enfim. E os pontos de conectividade, de conexão, através dos TMS e parceiros, atingem a mais de 400 pontos que são interligados com o nosso sistema. Só recapitulando aqui, o objetivo também dessa apresentação não é falar sobre a averbação, como fazer a averbação, estipulação, etc. Mas aqui é interessante só para colocar um pouco da coleta do dado, como é feito o processamento e também para a gente conseguir de uma forma clara mostrar as formas que a averbação ela está presente no dia a dia e como que nós proporcionamos esses canais de comunicação com a nossa rede, com os nossos clientes, né? Bom, nós temos aqui a averbação por e-mail, que hoje é utilizada de maneira contingencial, porque nós temos aqui o web service e também formas alternativas que são os robôs, como, por exemplo, o SDOC, que permitem que a averbação seja feita de maneira automatizada e também interligada através das APIs com os TMS ou com o sistema core das companhias. Então, dessa forma, a averbação ela é presente o tempo todo, sem ter nenhum tipo de risco no que diz respeito à concisão e troca dessas informações. Aqui mais alguns dados aqui que estão sobre a nossa cadeia e modelo de valor. O ápice de documentos atingiu a mais de 900 milhões de documentos, ou seja, quase 1 bilhão de documentos que nós processamos no ano passado. Agora também vou estar falando, mas assim, a gente teve um ápice de documentos nesse primeiro trimestre de 2021, com cerca de mais de 90 milhões de documentos em março. Então, o que isso significa? Significa que o nosso setor está bem aquecido, o transporte está mais vivo do que nunca, o número de embarques tem aumentado, e isso é muito bom para nós e para todo o setor de uma forma geral. No próximo slide, eu vou estar trazendo aqui, então, o vértice da nossa apresentação, né, as nossas keynotes. Então, primeiro ponto aqui de destaque, eu vou estar falando um pouco sobre análise da movimentação de cargas no cenário nacional, como que a ATM gerenciou e como nós atuamos nisso. E, assim, é muito interessante esse dado, porque nós passamos o ano passado por um ano de muita dúvida com relação à pandemia, e ao longo do ano a gente foi constatando que a pandemia ela proporcionou com que o setor ele desenvolvesse em outras frentes. Então isso são dados bem relevantes. E também vou estar falando aqui um pouco sobre a gestão de indicadores de desempenho logístico por meio da averbação, ou seja, o que nós podemos subtrair desses dados que podem favorecer tanto a tomada de decisão da seguradora, quanto do corretor e até mesmo dos transportadores e embarcadores. Tudo por meio da averbação. Ou seja, a averbação ela não é simplesmente uma commodity, ela traz consigo valor agregado e pode ser um grande instrumento para a tomada de decisão nas companhias. Então, seguindo no próximo slide, nós teremos aqui, então, a primeira análise que eu demonstro, que é o aumento da movimentação de cargas no cenário nacional em 2020. 2020 já foi um ano recorde comparado com o ano de 2019. Então, já vinha numa crescente. Bem interessante, porque se nós notarmos aqui no gráfico onde tem a correlação entre o valor da IS, o que é o valor da IS? É a importância assegurada, ou seja, aquilo que foi transportado de forma financeira, ou seja, qual que é o valor que foi transportado efetivamente, que foi transacionado pela TIM. Lembrando que o dado aqui é 100% de fonte transacional dos nossos sistemas, ou seja, nós acreditamos e temos a convicção que o nosso dado ele é fidedigno, uma vez que nós temos 95% do share de mercado de averbação. Então, não é uma pesquisa, são dados realmente transacionados e, de fato, que foram movimentados por meio da averbação.
aqui nós temos aqui a correlação entre o valor do IS e o volumetria de documentos que foram averbados. A pandemia, o ano passado, ela começou todo o contingenciamento e lockdown, etc., no final de março, que é quando a gente vê a curva, na verdade não é uma curva, mas sim uma queda no mês de abril com o valor da IS, onde ela começa a ter uma queda. Logo após, entretanto, o que acontece? O volume de documentos ele começou o ano e seguiu uma crescente. Então, a movimentação ela teve uma mudança no setor, onde foi puxado grande parte pelo agronegócio e pelo e-commerce. E notem que de janeiro até dezembro, o crescimento foi bem significativo. Ela continua numa crescente, que é o que eu vou mostrar no próximo slide, mas o que vale a pena aqui para a constatação? É que, apesar da pandemia, o setor não foi afetado. O setor de transportes. A gente sabe que, sim, a indústria foi bastante prejudicada, mas para o transporte, não. A gente percebeu uma migração do movimento de transporte, onde o e-commerce foi o grande propulsor, com base no que nós analisamos internamente, e também a questão do o que aconteceu, o modal. A gente percebeu que o transporte continua sendo, o rodoviário continua sendo o grande carro-chefe, porém, a parte de gestão de coleta ela também teve um grande aumento, provavelmente em função do e-commerce. E aí aqui a gente tem os valores que foram averbados, as importâncias seguradas, que aí a gente está falando aí de 7 trilhões de reais, quase 7 trilhões e meio. Poxa, isso daí é mais que o PIB, Thiago. Sim, é mais que o PIB, ou fica muito próximo do PIB. A questão não, aqui é dado transportado, que não significa que são insumos para o produto interno. Então, significa que sim, de fato, pode ser subproduto de uma exportação, uma de importação, ou até mesmo de insumos para a cadeia produtiva ou para o próprio desenvolvimento da balança comercial do país. E aí a questão também que a gente tem aqui é a volumetria de documentos, né, que a gente chegou a processar 791 milhões de documentos. Na média, ficou em torno de 60 milhões, que foi averbado mensalmente, mas é um número bem significativo. Isso aqui já apresenta quase cerca de 56% comparado com o ano de 2019. Nesse slide, nós vamos demonstrar a movimentação de cargas por origem de embarque, ou seja, o ponto de origem da movimentação do transporte. São Paulo destaca aqui com 52,36%, tanto na volumetria de documentos quanto na importância segurada, que correspondeu a 40%. Se a gente arredondar, 41% é muita coisa. São Paulo realmente puxou, foi o carro-chefe aí do transporte, se a gente puder colocar dessa forma, aí das origens do embarque para todo o país. Em segundo lugar, nós temos aí Minas Gerais, e aí aqui eu estou puxando por importância segurada, por valor de mercadoria que foi transportado, que corresponde a 8,26%. E depois nós temos aí o Paraná com 7,5%. Lembrando que aqui eu estou puxando pela IS. Então, assim, a região norte tem baixa representatividade e a grande concentração realmente fica na região sul e sudeste, aí com a origem dos embarques. No próximo slide, a gente vai estar falando um pouco aí sobre os dados de 2021. O primeiro quadrimestre. O primeiro quadrimestre nós averbamos 326 milhões de documentos, ou seja, nós podemos traduzir esses 326 milhões de documentos como 326 milhões de embarques. E aí nós temos a IS também, que está em quase 3 trilhões de reais. O que é interessante aqui também é que está numa constante de crescimento. Então, assim, isso corrobora com a informação que nós temos recebido do aquecimento e aumento do transporte. Isso é muito positivo para nós, tanto para os nossos clientes quanto para todo o mercado.
que isso faz com que, de fato, a análise dos dados, elas acabam ganhando mais relevância. Então, no meio desse setor que está tão aquecido, como é que eu posso fazer com que os dados eles possam me fornecer informações relevantes para o meu negócio? Lembrando que a análise comparativa do primeiro quadrimestre com o quadrimestre anterior do ano passado, a gente já nota uma mudança de comportamento da carteira de transporte. Cerca de 60% dessa movimentação está sendo proporcionada pelo e-commerce. O que é interessante é que, no ano passado, se a gente pegar o primeiro quadrimestre, essa movimentação ela estava sendo impulsionada pelo e-commerce, mas tinha uma grande concorrência com o transporte farmacêutico de medicamentos. Isso faz todo sentido em função da situação que nós estamos vivendo. Mas o e-commerce ele está assumindo realmente um papel de coadjuvante no setor de transportes. Os maiores embarcadores da nossa carteira são empresas de e-commerce. Então, de fato, houve realmente uma migração dos setores. Isso está consolidado ainda em 2021. Outro fato interessante que nós analisamos é a questão do aumento da IS. A IS ela também está crescendo, a importância segurada, ou seja, aquilo que está sendo movimentado são mercadorias que têm maior valor agregado, e aí o que a gente identificou também é um grande aumento do setor de eletrônicos. Então, isso são dados que mostram também a mudança do comportamento do consumidor, que reflete também na nossa cadeia logística. Bom, pessoal, aqui então nós temos a análise do primeiro quadrimestre com relação à origem dos embarques, da onde que está saindo aí essa movimentação. São Paulo puxa aí a dianteira novamente com 54% da volumetria de documentos, ou seja, 54% da origem dos embarques é oriundo de São Paulo. E aí, em termos de volume, de valor mesmo transportado, a importância segurada está em torno de 40%. E aí a gente percebe que o comportamento do ranking aqui é muito parecido com a média que nós tivemos no ano anterior, apesar que a gente está apenas analisando aqui o primeiro quadrimestre, seguido aí por Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Então, basicamente, essa é a análise que nós temos aí do setor. O ano de 2020 foi um ano muito positivo. O que vale a pena destacar também, e eu não frisei, eu queria colocar aqui, o mês de março foi um mês recorde em termos de embarques, em termos de volumetria de documentos que foram averbados. Nós tivemos 91 milhões de documentos. Isso daí é um marco histórico. Nós nunca tivemos nenhum mês, nem Black Friday, tantos embarques, tantos documentos processados. E isso realmente mostra o aquecimento que nós temos no setor. Então, esse é o nosso panorama, o overview aí com relação aos dados do transporte. E aí, o que a gente faz com todas essas informações, né? Poxa, é legal, eu sei quanto que está movimentando, eu sei o quanto que está sendo distribuído pelos embarques, mas como que eu posso fazer com que essa informação, que a averbação ela proporciona, pode ter um valor significativo, um valor agregado para o meu negócio? E quando eu falo valor agregado para o meu negócio, é o que eu vou estar demonstrando no próximo slide, que é exatamente como transformar esses indicadores em KPIs para tomada de decisão relevante para o meu negócio, olhando a cadeia toda. Então, no próximo slide, nós temos aqui a parte de gestão de indicadores do desempenho logístico por meio da averbação. E é exatamente isso. Poxa, a averbação é commodity? Não, a averbação não é commodity. Ela traz consigo, além de toda a segurança que ela proporciona na cadeia, ela traz também insumos para a gestão do negócio. E é isso que eu quero demonstrar para vocês.
Legal, então vamos contextualizar aqui por que a averbação ela não é commodity, por que ela pode trazer consigo também oportunidades para eu melhorar a performance da minha operação e também como que eu posso fazer com que ela se torne uma ferramenta de vantagem competitiva num cenário tão dinâmico que é como o nosso de logística e transporte. Nós sabemos aí que os custos são apertados e as margens são também bem reduzidas, né? Então, como que eu posso extrair da averbação, fazer com que ela se torne essa fonte de vantagem competitiva, né? Bom, eu coloco aqui que, além de proporcionar segurança, que nós sabemos que a averbação ela traz consigo, ela pode ser uma das principais alternativas para monitorar os indicadores de desempenho logístico, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. Então, vamos falar de KPIs. Bom, hoje, quais são os KPIs, quais são as métricas que eu utilizo para gerir o meu negócio? Eu vou fazer uma correlação aqui. Aqui eu trago o contexto, né? Então, o que seria o KPI, né? O Key Performance Indicator, né? São indicadores de desempenhos logísticos, e aí, trazendo um pouco para o setor logístico, né? São as métricas quantitativas utilizadas para medir e avaliar de forma objetiva o desempenho dos processos mais importantes de logística. Como é que a gente faz para fazer essa correlação com a averbação? Bom, alguns dos KPIs que a averbação ela traz, né? Primeiro, a volumetria de documentos averbados é um grande indicador para você saber como está a performance da carteira do seu cliente. E aí eu estou falando aí especificamente para os corretores e para a própria seguradora. Quando a gente demonstra, que nem foi apresentado no slide anterior, o volume de embarques à origem, você consegue também fazer uma correlação com o nível de risco. Então, dependendo do ponto de origem e também o destino, você pode também ir monitorando a carteira do seu cliente de forma que você consiga estar tendo uma gestão próxima e, ao mesmo tempo, você tem ferramentas para, no momento de adequação ou análise da pólice, você verificar se está condizente com o comportamento dele. A importância assegurada. E aqui tem um fator muito interessante, né? Muitas vezes, e a gente sabe do dinamismo que é o mercado, no momento que é feito o seguro, aquele transportador, aquele cliente, ele está num determinado... Ele tem uma realidade que, ao longo do ano, ele pode, e até mesmo com base no que a gente analisou, ele pode estar mudando um pouco a sua atuação e fazendo com que ele esteja aumentando o número de embarques, aumentando também o número do valor de mercadoria transportada, e a averbação vai dando esses termômetros para todo o ecossistema. Então, você pode, através de algumas ferramentas que eu vou estar demonstrando, você pode extrair essas informações e transformar em vantagem competitiva, ou seja, poxa, de repente o teu segurado ele está trabalhando com um limite de apólice abaixo da realidade da companhia dele. Então, você de maneira proativa, você consegue se aproximar dele e fazer com que ele faça uma readequação. Ou, de repente, ele tá saindo de uma região e está começando a transportar em outra, enfim. Eu coloco aqui também a parte de análise de estipulação e DDR. Muitas vezes também, né, ele ganhou uma concorrência, ele tá transportando com grandes embarcadores, enfim. Então, você consegue estar readequando para que ele tenha realmente uma apólice mais condizente com a realidade dele e os corretores estreitando também, através desses insumos, todos esses indicadores para proporcionar a melhor solução aí para os seus clientes, né? Eu vou para o próximo slide, que aí eu entendo que a gente consegue aqui demonstrar de forma precisa o que seriam esses KPIs, essas métricas. Bom, nós aqui temos um dash que é 100% dado da averbação. Então, isso aqui é a análise de um segurado fictício, mas nós podemos aqui ver o quê? Ele teve aqui 3.025 documentos que foram averbados. Desses 3.025 documentos, o que a gente encontrou? Que teve 164 documentos que foram com valor zerado,
Poxa, valor zerado, será que foi uma estipulação? Então, através dessa análise, a gente consegue chegar até nesse nível. Se foram documentos qual foi o volume de documentos que ele cancelou? Algumas companhias permitem que o segurado ele averbe acima do limite da pólice. E aqui, através dessa análise, também é possível você identificar o quanto que ele averbou acima do limite da pólice. Como funciona esse caso? Muitas vezes a seguradora, as companhias que permitem isso, se tiver algum tipo de sinistro, incidente, o segurado ele vai ser ressarcido com base no limite da pólice e não pelo excedente. Então, isso aqui também é interessante porque você consegue fazer uma readequação do comportamento daquele segurado. Muitas vezes ele está lá averbando acima e ele tem, porque a pólice dele não passou por uma revisão, não passou por uma atualização. Então, aqui serve também como indicador para a gente estar atuando e também mitigando qualquer risco para esse segurado. E aí a gente tem aqui o valor da carga, nessa grid de baixo, e o produto que foi transportado. Isso é muito legal e é muito interessante. Por quê? Permite que, tanto para o corretor quanto para a seguradora, e até mesmo para o transportador, ele consiga ter de uma forma concisa todas as informações dos embarques dele. Além do que a gente tem aqui a origem e o destino dos embarques. Cada ponto desse aqui refletido no gráfico, ele mostra, e olha só que interessante, né? A gente, nos dados, a gente estava identificando São Paulo como grande parte da origem, e por coincidência, nessa demonstração também São Paulo, pelo gráfico aqui, ele concentra parte das origens dos embarques. Então, aqui, o que vocês têm de ferramenta que a averbação proporciona? Você consegue fazer uma análise do seu segurado, verificando onde a concentração de embarque e o destino dos embarques. Então, você verifica se no descritivo da apólice, quando ele preencheu a proposta, se está de acordo com aquilo que ele colocou, a informação inicial. Lembrando que isso aqui é possível fazer logo após o documento que foi averbado. Então, é uma ferramenta assim bem interessante no sentido de monitoramento da carteira near time, não vou dizer real time, mas near time, ou seja, próximo do embarque, próximo logo após da averbação, você já consegue estar analisando o seu segurado. E, Thiago, eu preciso contratar uma ferramenta para isso? Não. Tudo isso são informações provenientes da averbação eletrônica. A averbação eletrônica, se ela for bem feita, e quando a gente fala se ela for bem feita, ela não é simplesmente uma troca de arquivos. Se você está consistindo as informações, por que ela não é simplesmente uma troca de arquivo e por que nós conseguimos chegar nesse nível de informação? Porque nós consistimos mais de 300 regras de negócio. Então, não é simplesmente uma troca de arquivos. Dessa forma, você consegue ter uma gestão, e aí pensando nos 3 elementos da cadeia, né? Vamos colocar a companhia de seguros, os corretores e os embarcadores, os transportadores. Qual que é o benefício para a companhia de seguro e os corretores? Monitoramento vivo da sua carteira de clientes, ou seja, você consegue mitigar riscos, mitigar a evasão de receita e, ao mesmo tempo, proporcionar uma apólice mais condizente para o seu segurado. E para o segurado, qual que é o benefício da averbação? Ele, através da averbação, ele consegue até fazer uma correlação com o seu sistema legado. Então, por exemplo, tem casos de segurados, de transportadores que utilizam a averbação como forma para mitigar, com prevenção de fraude, verificar a origem dos embarques e fazer de maneira que, como eu demonstrei, através desse dashboard, o gerenciamento da sua frota e da movimentação da sua carteira mesmo. Nesse gráfico, onde nós temos a origem e o destino de embarques, é possível também, dependendo da tecnologia do transportador ou da seguradora, colocar uma visão de nível de risco. Ou seja, você pode colocar, por exemplo, suponhamos que aqui
esse ponto onde está marcado aqui a origem do embarque Espírito Santo, se fosse uma área de risco, ou de acidente, ou alto índice de assalto, ele mudaria a cor do gráfico. Então, assim, a averbação, e aí isso faz com que o dash se torne um dash vivo, né? Onde você consegue ir mudando as cores de acordo com a criticidade do embarque. Isso é uma forma visual que pode ser... eu estou trazendo aqui um dos formatos de camada de apresentação, mas você pode fazer essa gestão por uma planilha Excel. De novo, são informações que a averbação traz consigo que pode fazer com que tanto a seguradora, os corretores e até mesmo os seus clientes tenham uma visão mais ampla e detalhada do seu negócio. No próximo slide, eu estou chamando aqui de análise cross, e aí pensando mais no ponto de vista do cliente mesmo, né? Do usuário, da averbação, do transportador, do embarcador, que aqui a gente também tem alguns KPIs que pode apoiar ele na análise da sua carteira. Então, por exemplo, aqui, né, o OTD, né, o On Time Delivery, né? O OTD mede especificamente o percentual dos pedidos entregues no prazo. Então, se ele estiver seguindo com a averbação no momento da coleta, ele averbou certinho, e no momento da distribuição, a averbação passa a ser uma ferramenta poderosa na questão de gestão do OTD. Então, você consegue ter aqui uma informação que você cruza até com o seu sistema de gestão lá da entrega. Que você vai ver exatamente o valor da mercadoria, porque você tem lá o AIS, a importância assegurada. Você vai ter a data e local daquela origem e a data e destino também que você recebeu aquela mercadoria, tudo por meio da averbação. Ou seja, você pode utilizar a averbação como uma ferramenta também para auditar o teu processo interno. Então, você consegue fazer um double check e ver também algum tipo de risco, se você tiver, com relação se for uma empresa terceira que você está contratando, enfim. Nós temos aqui também o OCT, que é o tempo de ciclo de pedido, ou Order Cycle Time, que, na verdade, é como se fosse também onde que entra a averbação, né? Ela entraria aqui no infográfico, ela entraria exatamente no terceiro para o quarto chartzinho aqui, né? Ou seja, né, o tempo total do processo de compra. Só que aqui o que a gente coloca? Por que a averbação entraria nisso? No momento também da entrega, né? Você consegue ter mais clareza do tempo da entrega quando você de fato averbou e o cliente está recebendo. Então a gente também pode gerar alguns KPIs aqui que pode fornecer um subsídio interessante aí para análise do seu tempo de ciclo de pedido. E aí, extrapolando essa análise, poderia também pegar toda a cadeia, né? Desde a parte do ponto de vista do fornecimento até o abastecimento e a entrega, né? Então, a gente pode fazer um merge desses documentos e conseguir fazer essa correlação para você entender qual que é o ciclo de vida da cadeia como um todo aí de um pedido. Isso também dos dados fornecidos pela averbação eletrônica. E o último aqui, o Order Fill Rate, né, índice de atendimento do pedido, segue exatamente o mesmo conceito dos anteriores. A gente vai fazer o tracking através do momento que nós identificarmos o documento averbado para entrega ou para coleta do produto. O que é interessante, né? A gente pode identificar, através desses indicadores, tanto aspectos positivos, que de repente você vai identificar que a tua operação é saudável, não necessita de nenhum tipo de ajuste, o corretor vai ver que, poxa, que bom, o meu cliente está com a pólice mais adequada para o perfil dele, e a companhia também. Quanto também você pode identificar oportunidades, né? De repente você tem um cliente que está com um número alto de documentos que ele está averbando, a importância assegurada está sempre no limite, ou de repente está excedendo e ele está
operando com uma margem de risco. Bom, os indicadores, eles são peças assim fundamentais aí para gestão, monitoramento do negócio, tanto para, enfim, para todos os atores envolvidos nesse processo, a companhia de seguros, o corretor, e aqui trouxe alguns exemplos aí para os usuários, para os transportadores e embarcadores. Essas análises métricas, elas é possível identificar tanto aspectos positivos que, poxa, verifiquei aqui, está tudo ok, a pólice do meu segurado está perfeita, está de acordo com, está na medida para a necessidade dele, mas, ao mesmo tempo, também a gente pode encontrar algumas oportunidades, né? Por exemplo, de repente você tem um segurado que está lá com alto índice de documentos, um número alto de embarques e que ele está trabalhando muito no limite da pólice dele. De repente, será que na hora de chegar, sentar com ele, ver se de fato aquela pólice está na medida, ele precisa de um ajuste, ou de repente mudou o comportamento do cliente dele, ele está operando em outras regiões que não eram de cobertura da pólice dele, enfim. São métricas, indicadores que a averbação traz consigo, e muitas vezes nós esquecemos. E aí deixa de ser explorado alguns KPIs que podem ser super significativos aí para o negócio, tanto do seu cliente quanto da companhia e até mesmo da gestão da carteira de um corretor. A gente pode também aprofundar a análise através da averbação, olhando essa questão da estipulação, verificar quantas aquele segurado ele tem grande parte do comportamento da carteira é DDR, não é DDR, enfim. Para a companhia, tem também a condição de você mitigar riscos. De repente, aquele segurado ele está com um perfil também inadequado para a realidade dele, e a companhia vai lá, bate um papo com o corretor e vai estreitando o relacionamento. Então, eu entendo que a averbação ela é um grande elo nessa cadeia, né? Ela aproxima tanto o corretor do seu segurado, o corretor da companhia, através de dados que estão lá. E muitas vezes são inexplorados. Então, eu faço o convite para todos para olhar, poxa, Thiago, legal isso, eu não tinha pensado em talvez extrair esses dados, como que eu posso fazer para extrair esses dados? Para o pessoal que trabalha com o sistema ATM, é só puxar um relatório, vai ter lá, se não, ligar para o nosso suporte, a gente dá toda a assistência, ou até mesmo para quem não utiliza, peça para o seu sistema de gestão de averbação, poxa, eu quero começar a analisar os dados da minha carteira. E, enfim, a averbação ela não é commodity, ela é um grande aliado na gestão aí da cadeia, como eu disse. E esses indicadores são realmente chave para o sucesso, para você aprimorar o dia a dia do seu relacionamento com o seu cliente e até mesmo você otimizar seus resultados. De repente, você tem casos de embarcadores que começam a ver destinos e no dia a dia, com o aumento aí que nós estamos vendo do número de embarques, muitas vezes está operando aí de forma desordenada. Então, o corretor é a mesma coisa. O corretor tem aí um grande aliado aí para estar fazendo a gestão das métricas. Enfim, a averbação ela tem muitos benefícios, além de garantir o prêmio, o seguro, ela traz também insumos importantes para a gestão do negócio. Legal, espero então ter contribuído com todos. A averbação ela é muito mais do que uma troca de documentos. Espero que vocês consigam extrair esses dados para uma gestão mais eficiente aí do seu negócio. Contem conosco se vocês precisarem quer extrapolar essa questão da análise, quer bater um papo, eu estou à disposição, a TIM está à disposição. A averbação é uma ferramenta poderosa, como eu disse. Ela traz consigo, além de ser um grande hub, um elo entre toda a cadeia,
ela também permite que os dados que traz consigo, ela impulsione o negócio e também mitigue riscos. Então, fica meu agradecimento para todos da FETransporte, eu agradeço aí pelo convite, e para todos que estão assistindo aí, desejo muito sucesso aí nos seus negócios e contem conosco. Um grande abraço.